6 horas e 26 minutos no horário de Brasília. Estou aqui com o João Pedro para mudar um pouco do nosso foco sempre aqui no programa Pecuária BR, que é a pecuária, a produção de insumos. Nós vamos falar de um grande cliente do Brasil, um grande importador, maior, não é, João? Com certeza, 80% maior importador da soja é com destino à China. De produtos do agronegócio, a China, que está com um problema muito sério para resolver por lá, né? Não é nosso problema, o problema é deles. E nós vamos saber que tipo de impacto isso pode ter para nós. Vou chamar aqui o mapa da China para depois a gente explicar um pouco o que está acontecendo. A concentração de poluentes na China é 10 vezes maior que o máximo considerado seguro pela Organização Mundial de Saúde. Em 2014, o governo chinês publicou uma pesquisa nacional de solo que mostrou que 16% de todo o solo chinês e 19% das terras agricultáveis foram contaminadas por poluentes químicos orgânicos e inorgânicos e por metais como chumbo, cádmio e arsênio. Isso equivale a cerca de 250 mil quilômetros quadrados. Você observa no mapa aí a parte da direita, a parte leste, 250 mil quilômetros quadrados de solo contaminado. Entre janeiro e agosto do ano passado, a China sofreu 232 acidentes em fábricas químicas. Isso inclui vazamentos, incêndios e explosões, quase um por dia, uma vez que cerca de 1/5 dessas fábricas está nas áreas agrícolas mais produtivas da China ou perto de rios usados para irrigação. Muitos dos produtos químicos derramados terminam em campos. Como você está vendo aí, vamos lembrar a parte leste do mapa. O segundo grande problema é que a terra está sendo envenenada por irrigação de esgoto. As águas residuais e os efluentes industriais são usados em grandes quantidades para irrigação por não haver água potável suficiente. No norte da China, há menos água disponível por pessoa do que na Arábia Saudita. Todo mundo sabe que a Arábia Saudita é deserto. A China produz mais de 60 bilhões de toneladas de esgoto por ano e em áreas rurais apenas 10% são tratados. Estou aqui com o João para trazer um pouco mais desses dados. João, por que é uma preocupação maior para eles lá? Lógico, né? É um problemão para resolver isso, né? Que tipo de impacto isso pode ter no Brasil? Se é que vai ter algum impacto, interfere de que maneira para nós? Cidadã, vai ter um impacto. Quando e como é uma dúvida que todo mundo tem. O que vai acontecer? A China hoje, ela detém 20% da população mundial, são chineses, e ela detém apenas 10% da área agricultável do mundo. Ela é, junto com os Estados Unidos, são os maiores produtores de grãos. Lógico, para alimentar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, tem que produzir muito grão. A grande questão na China é que você tem 3 tipos de poluição. A do ar, essa é um pouco mais fácil de controlar. Você elimina a fonte poluidora e a própria atmosfera acaba dividindo com o resto do mundo a poluição. A China larga por ano 9 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. A poluição das águas é complicada, mas também é possível você tratar, usar produtos químicos para precipitar, cloro, etc. Você consegue amenizar o problema. O grande problema são os solos. Por quê? Porque, como você mesmo falou, eles usam muito água residual de esgoto para irrigação. Eles têm uma carência de água impressionante na China. A hora que você começa, se você pegar uma análise de lodo de esgoto, você vai encontrar metais pesados, seja chumbo, cádmio, mercúrio, você encontra. Se você usar isso continuamente no solo, o que vai acontecer? Vai concentrar no solo. Esse é o grande problema da China hoje. Quando você fala em 250 mil quilômetros quadrados, está falando em 25 milhões de hectares. É uma área muito expressiva e isso representa mais de 20% da área agricultável chinesa. O que está acontecendo na China? Nós temos um mapa aí, seria importante a técnica colocar, para a gente mostrar a vocês aonde que está localizado os problemas da China em termos de poluição de solo. Essa área leste da China, onde que é a grande concentração de produção, de população
pegando Hong Kong, Xangai, Beijing, toda essa região aqui, essa cor amarelo mais claro são solos um pouco menos contaminados, e à medida que vai chegando com a cor mais vermelha, olha Hong Kong aqui, o delta do rio Pérola lá, é altamente concentrado. Quando você olha na China, esses pontos pretos são cidades grandes, como Xangai, como Hong Kong, como Beijing, aonde o número de casos de câncer é muito acima da média mundial. Ou seja, esses metais pesados, tipo cádmio, por exemplo, que é um metal que ocorre muito, especialmente nas regiões de várzea, onde se planta arroz. E os chineses consomem muito arroz. Chega a ter 70% acima dos níveis que seriam já tóxicos, ou seja, é uma grande concentração de cádmio. Esse cádmio, as pessoas ingerem, tem uma característica deles se acumularem no organismo humano, e aparece câncer de fígado, câncer do sistema gástrico, câncer dos ossos, etc. Então, esses pontos os caras chamam na China de cidades do câncer, ou seja, que tem uma concentração muito acima da média de casos de câncer. Fala-se que uma das grandes causas disso seria a ingestão de alimentos contaminados. Olha o desafio da China. Ela tem que produzir alimento, mais de 500 milhões de toneladas de grãos, para atender toda essa população. Essa região dela, que é mais a parte leste, onde está concentrada a população, está com grande parte, você olha aqui, todos os solos praticamente têm a contaminação, um pouco menos, um pouco mais, porém, tudo isso acaba colocando em xeque. Lembra que nós fizemos uma entrevista com a nossa Dida Agrícola na China, uns 2, 3 anos atrás, lá em Beijing, e eu comentei com ela. Andréa Bertolini. Eu comentei com ela, ela falou, não, o pessoal está falando e tal, mas é que na China seguram as informações. O sistema chinês é fechado, segura a internet, segura uma série de... Ela tinha que falar conosco de Macau, nem falava com a internet da China, porque havia um certo, entre aspas, patrulhamento. Na época, ela comentou isso. A partir daí, começou a aparecer na imprensa mundial, isso aqui é uma matéria publicada na revista The Economist, mostrando a preocupação que hoje corre na China, o Partido Comunista, a elite que comanda a China, já coloca como um grande desafio. O que fazer? É muito difícil você conseguir eliminar esse problema no solo. Você teria que fazer plantios de culturas, de plantas que absorvessem esses produtos, você teria que cortar, tirar fora. É um custo altíssimo, é coisa de trilhões de dólares, não é uma coisa fácil. Agora, se a China reduzir essas áreas, ou usar para outros fins que não para a produção agrícola, ela vai demandar muito grão. Muito mais do que já demanda. Muito mais. Hoje, 80% da nossa soja vai com destino à China. Se você pegar o mês passado, a carne bovina, 45% da carne brasileira in natura foi ou Hong Kong ou para a China continental. Frango, a mesma coisa. Nós estamos começando a beliscar o mercado de suínos na China também. Ou seja, o Brasil poderia participar desse esforço grande com o governo chinês. Daqui a uns anos vai acontecer isso, não sei quando, nem o tamanho da necessidade deles. O Brasil tem condições de suprir uma boa parte de alimentos que, porventura, deixassem de ser produzidos na China. Para o Brasil é importante, para a China é muito mais importante, em função de que os casos de câncer e outras doenças, não é só câncer, estamos falando câncer porque é uma doença que chama mais dramática, vamos falar assim, mas vários estão ocorrendo, virou um problema de saúde pública na China. O Brasil tem condições, mas o que o Brasil teria que fazer para atender essa demanda extra que no futuro poderá ocorrer, seja de carne, seja de derivados lácteos, seja de arroz e de outros grãos para alimentação chinesa? O Brasil teria que investir em infraestrutura. Você está com os dados do MDIC de hoje, mostrando o seguinte... Inclusive, o Luiz e Fábio, se nós já pudermos colocar os números do MDIC desta segunda-feira, as exportações brasileiras, a gente já coloca aqui para o João comentar também. Aí, a primeira semana de julho, nós tivemos a exportação de 382, vamos arredondar, 382 mil toneladas por dia. No acumulado, foram 5 dias úteis, quase 2 milhões de toneladas. A soja está impressionante, continua impressionante. Suíno,
3 mil toneladas, no acumulado 15 mil. Melhorou, estava em 2 mil e pouco, melhorou agora esse mês. Aqui também a China importa 1 milhão de toneladas de carne suína. O Brasil tem espaço para disputar esse mercado, tem qualidade, tem tudo que é produto. Bovino, 5 manteve até a média do mês passado. Não, mas média... foi menos, foi próximo a 5, 4.800. Né? Mas está aumentando, o que é positivo é isso, com todos os problemas que estão ocorrendo, está aumentando. Inclusive dos Estados Unidos, que suspenderam, apesar de ser muito pequeno, que eles importam da gente, mas acumulado na primeira semana, 25 mil toneladas de bovino, mantivemos, isso é uma boa informação. Frango subiu muito, né, Subiu, João? ela vinha de 15 a 16 mil toneladas, foi para 18 mil, isso aí dá quase 20% a mais em relação aos meses anteriores. O frango sofreu, desde a operação carne fraca, foi uma carne que, aliás, os caras falavam que a operação carne fraca atirou no frango e matou o boi, né? Até hoje, agora o frango também está reagindo. E o milho com 88 mil, mais de um navio por dia embarcando de Panamá. Agora começou a colheita da segunda safra, né? Principalmente em Mato Grosso. Mato Grosso está exportando muito, 67% da produção de milho mato-grossense está vendida, grande parte para exportação. Ou seja, todos esses alimentos, a China em algum momento vai demandar mais do que ela está demandando hoje, principalmente em função desse grande desafio que eles têm de atuar em cima desses solos contaminados, que produzem alimentos com resíduos e causam um problema de saúde pública na China. Deixa eu só completar as informações da tela do MDIC. A soja, nós já falamos das exportações. Na comparação com a primeira semana de junho, houve uma queda de mais de 12%, quase 13% nos embarques. Carne suína, o aumento foi de 18%, comparando-se a primeira semana de julho e a primeira de junho. Carne bovina, um aumento de 4,6%, né? Já comentamos a boa notícia. Frango, 15%, comparando-se às 2 primeiras semanas. E o milho, 230%. Mas o milho é porque não tinha mesmo, né? O plano do milho hoje o plano do milho é o seguinte, o que está acontecendo hoje no Mato Grosso, que vai ser o grande exportador de milho, talvez exporte mais de 15 milhões de toneladas, a estrada BR-163 agora não é barro, agora é movimentos na BR-163, bloqueando a BR-163. Então, o Brasil é um país cheio de emoções, a gente muda uma, troca, já surge outra. Tira um problema, vem outro. O pessoal que está reclamando contra o veto que o Temer fez na questão da diminuição do tamanho da chamada Floresta Nacional, que pega aquela região do Pará. Ele foi para a Europa, para a Noruega e dias antes apresentou esse vetou esse projeto e chamaram a atenção dele. Acabou tomando um puxão de orelha lá mesmo também, assim. E aqui também. Agora, isso é bravo, né? Porque o grande questão é o seguinte, a hora que você tem compromisso de entrega de produto e você não entrega, a multa é grande. E a multa acaba recaindo, em última análise, ao produtor. Porque as traders vão ter que repassar esse aumento de custo em cima do produtor. E é muito difícil você mudar a programação que tem hoje de Miritituba para embarcar milho, passar para Santos, porque o frete até Santos é muito mais caro do que você levar até Miritituba e de lá ir por barcaça com destino. Então o Brasil, quando vê esses números, o Brasil enfrenta o produtor brasileiro, os senhores e as senhoras que são produtores aqui, que suam a camisa, vocês produzem. A dificuldade não é até a porteira, a dificuldade é pós-porteira. Pós-porteira. Mas tem a perspectiva de aumentarmos a nossa exportação nos próximos anos, ninguém sabe, para a China. Cada vez mais que se confirma o Brasil como um grande player no mercado internacional. A hora que o mundo pensa em termos, ou pelo aumento de população, que está diminuindo, a expansão não é tão grande por questão do aumento de população, mas principalmente por um aumento de renda nos países asiáticos, China, Tailândia, Malásia, todos aqueles países, Vietnã. À medida que você aumenta a renda, você demanda aumento de carne, é automático. Você pulou dos $10 por dia, dos 2 até os 10, a grande parte dessa renda vai para aumentar o consumo de carnes. E para aí precisa de quê? Soja, milho e outros grãos. O senhor e a senhora vão ter condições de atender isso, se Deus quiser. Obrigado, João. Renata?